Você já reparou que não estão construindo muitas rodovias novas nos Estados Unidos? Na verdade, nem sequer uma. A última rodovia construída nos Estados Unidos foi o trecho de 20 quilômetros da Interestadual 70 que passa pelo Glenwood Canyon, no Colorado. Essa rodovia foi concluída e inaugurada em outubro de 1992. Desde então, mais nada. Nenhuma rodovia nova, nem sequer novos trechos de rodovias. Por quê? É só uma questão de dinheiro? Não exatamente. Ajustado pela inflação, o sistema de rodovias interestaduais custou aos Estados Unidos 618 bilhões de dólares para ser construído. É um valor alto, mas certamente não o suficiente para impedir mais construções. Existem outras razões pelas quais não estamos vendo novas rodovias, e vamos desvendar cada uma delas neste vídeo. E surpresa, nem tudo é sobre impostos e custos de construção. A primeira razão é que os Estados Unidos estão muito mais focados em manter sua rede de rodovias do que em expandi-la. Você provavelmente já percebeu isso enquanto dirigia. As famosas placas de obras à frente, que fazem o tráfego ficar lento, são responsáveis por 24% dos atrasos não recorrentes no trânsito. Essa manutenção também é um ralo de dinheiro. Em 2019, a Organização Transporte para a América informou que os Estados Unidos precisariam de pouco mais de 230 bilhões de dólares por ano, pelos próximos 6 anos, apenas para manter as estradas americanas, que já existem funcionando corretamente. Por que tanto dinheiro é gasto em manutenção? Bem, grande parte do motivo se resume à infraestrutura rodoviária envelhecida. Mesmo o trecho mais novo das rodovias americanas tem mais de 30 anos e já recebeu milhões de carros passando por suas pistas. Esse trecho corresponde a apenas 20 quilômetros de uma rede de 64 mil quilômetros, cuja construção começou após a aprovação do Ato de Rodovias Federais de 1956. Algumas partes das rodovias americanas são ainda mais antigas do que esse ato. A primeira rodovia, chamada Estrada Nacional, começou a ser construída em 1811 e tinha 1.320 quilômetros de extensão, passando por 6 estados. O ponto é que há muitas estradas precisando de manutenção no sistema rodoviário dos Estados Unidos. Essas estradas sofrem desgaste constante devido aos elementos naturais. Combine água, luz solar e oxidação natural, e você vai ter 3 poderosos impactos ambientais que podem lentamente destruir as rodovias. Chuva misturada com neve e gelo coloca as rodovias americanas sob constante pressão. A média anual de precipitação nos Estados Unidos foi de 75 centímetros em 2023, e isso inclui neve, granizo e outras ameaças elementares baseadas em água. São 75 centímetros de água que se infiltram nas camadas enfraquecidas das estradas, causando rachaduras e buracos. Os raios ultravioleta que atingem as rodovias americanas, devido à luz solar, dissolvem lentamente o asfalto usado nas estradas modernas. Até o oxigênio que respiramos é um problema. Ele degrada o asfalto a ponto de o material ficar ainda mais suscetível a rachaduras. Adicione um fluxo constante de veículos passando por cima e você tem uma receita para uma infraestrutura falha. Os Estados Unidos destinaram 110 bilhões de dólares para melhorar suas estradas como parte do ato de investimento e empregos, mas todo esse dinheiro não está indo para a construção de novas rodovias. Ainda assim, certamente há dinheiro suficiente para cobrir reparos e construção de novas rodovias nos Estados Unidos. O governo arrecadou quase 4 trilhões e 400 bilhões de dólares em impostos e outras receitas somente no ano fiscal de 2024. Não daria para uma parte desse dinheiro ser destinada a novas estradas? Daria, mas existem várias outras razões pelas quais não estamos vendo novas rodovias. Desafios regulatórios e ambientais também impactam a construção de rodovias. Qualquer nova rodovia precisa atender a um padrão mínimo de largura de pista de 3 metros e 60 centímetros, com um acostamento pavimentado mínimo de 1 metro e 20 centímetros à esquerda e 3 metros à direita. Além disso, quando há 3 faixas em ambas as direções, a largura do acostamento sobe para 3 metros em cada lado. Isso pode não parecer muito, mas mostra que até mesmo uma única nova estrada exige muito terreno para ser construída. Se essa nova rodovia se estender por várias centenas de quilômetros, um estado ou estados
terão que sacrificar vastas extensões de terra para permitir a construção de novas rodovias. Vamos deixar isso de lado por enquanto, mas voltaremos a falar da aquisição de terrenos em breve. Também existem fatores ambientais em jogo na construção de rodovias. A Agência de Proteção Ambiental aponta as emendas de reautorização da Lei da Zona Costeira de 1990 como um grande motivo pelo qual novas rodovias não estão sendo construídas. Essas emendas foram criadas para minimizar o escoamento para as águas costeiras americanas, 21% das quais já são suscetíveis à contaminação tanto da terra para o mar quanto do mar para a terra, segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A Agência de Proteção Ambiental afirma que o planejamento inadequado de estradas pode contribuir para esses problemas de poluição. Assim, qualquer organização que considere a construção de novas rodovias precisa evitar áreas que possam afetar as costas ou zonas úmidas americanas. Mas isso não é tudo. Também é necessário considerar como a água escoa, como o solo responde, o clima local e até mesmo o formato do terreno antes de ligar uma única escavadeira. Esses são processos demorados e caros que provavelmente desmotivam os Estados Unidos a sequer pensar em construir novas rodovias. Já custa $1.250.000 por quilômetro para simplesmente fresar e recapar uma estrada de 4 pistas. Imagine os bilhões necessários para construir uma nova que cumpra as regulamentações atuais. É simplesmente demais. Há também as inspeções regulares a considerar. Se olharmos especificamente para pontes, 83% das pontes em rodovias são inspecionadas pelo Departamento de Transportes a cada 2 anos. Inspeções anuais são realizadas em 12% dessas pontes. Cada uma dessas inspeções custa um dinheiro, e qualquer rodovia nova precisa passar por essas rigorosas inspeções. Isso é apenas mais um obstáculo caro no caminho da construção. E os padrões só ficam mais rigorosos. O colapso em 2007 da Ponte Oeste da Interestadual 35, em Minneapolis, que envolveu 111 veículos, mostrou que o Departamento de Transportes ainda está tentando acertar suas rotinas de inspeção. Mais regulamentações precisam ser implementadas para garantir que o sistema rodoviário existente e degradado esteja em conformidade antes que novas estradas possam ser sequer consideradas. Apesar desses obstáculos, ainda existem alguns planos para novos desenvolvimentos rodoviários. A Interestadual 99, que deve conectar o sul de Nova York ao centro da Pensilvânia, está em estado parcialmente concluído devido a enormes enchentes e problemas decorrentes da pandemia de Covid-19. Existem muitos outros projetos ainda em estágios de proposta, então os Estados Unidos estão pelo menos tentando iniciar expansões em seu sistema rodoviário existente. Mas então quais são os outros problemas que estão impedindo isso? Além dos custos e das questões regulatórias para construir uma nova rodovia, também existe o problema da aquisição de terras. A imensa quantidade de terras que o Departamento de Transportes e outras organizações estaduais e federais precisam adquirir para construir rodovias deve ser comprada e devidamente designada para uso rodoviário. Depois, é preciso lidar com o público em geral, que muitas vezes não fica feliz ao ver uma rodovia sendo construída ou ampliada. Em abril de 2022, um grupo de cidadãos texanos foi às ruas protestar contra um projeto de $9 bilhões para alargar e realinhar várias das principais rodovias da cidade. Esses planos, segundo os manifestantes, obrigariam o deslocamento de milhares de pessoas de suas casas, além de destruir centenas de escolas, empresas e até igrejas locais. O governador do Texas, Greg Abbott, argumentou que o estado precisa das expansões rodoviárias para lidar com o explosivo crescimento populacional que experimentou nos últimos anos. Na época dos protestos, o Texas estava crescendo a uma taxa de 1.100 pessoas por dia. De acordo com Greg Abbott, essas pessoas precisam de novas rodovias, mas também precisam de lugares para viver e trabalhar. Qualquer nova rodovia construída precisaria sacrificar o segundo em favor do primeiro. O projeto da Interestadual 45, no Texas, por exemplo, forçará o deslocamento de 1.200 pessoas, com a autora Megan Kimball, da revista Limites da Cidade, observando que a maioria dos deslocados são pessoas de cor. Não só existem problemas de aquisição de terras ao construir novas rodovias,
mas também questões sociais que precisam ser enfrentadas. E esses são apenas os problemas enfrentados por um único estado que quer expandir suas rodovias. Construir uma estrada completamente nova traz esses mesmos problemas e muitos outros. Há, por exemplo, o enorme custo de adquirir terras. O custo médio de um hectare nos Estados Unidos é de quase $18.500. Naturalmente, o preço varia de acordo com o estado. Na Califórnia, um hectare custa mais de $24.500, enquanto o mesmo pedaço de terra no Arizona custa cerca da metade. Mesmo assim, há um claro peso financeiro aqui. Suponhamos que temos uma rodovia de 6 pistas. As regulamentações dizem que cada faixa deve ter 3,60 metros de largura. Isso cria uma largura total de 21 metros. Com 3 faixas em cada direção, também é necessário um acostamento pavimentado de quase 2 metros em cada lado da rodovia. Isso soma 12 metros, nos dando uma largura total aproximada de 34 metros. Esta rodovia hipotética tem apenas 0,03 km de largura. Agora, se esticarmos isso ao longo do trecho de 20 km da Interestadual 70 que mencionamos anteriormente, você acaba com cerca de 0,67 km² de terra. Não parece muito, certo? Mas ao converter isso em hectares, você obtém 67 hectares. Multiplique isso pelo custo médio da terra, quase $18.500 por hectare, e você tem um custo de aquisição de terra superior a $3 milhões para um pequeno trecho de rodovia. E lembre-se, isso é antes de planejar, construir e considerar todos os outros custos. Se esse terreno inclui habitações, como frequentemente ocorre no Texas, o orçamento inicial pode ser descartado. Mas vamos supor que um possível construtor de rodovias tenha o dinheiro necessário para comprar o terreno e construir a rodovia. Está tudo pronto, certo? Não exatamente. Como os protestos de 2022 no Texas mostraram, esse construtor ainda terá que lidar com restrições de espaço. O governador Greg Abbott pode estar disposto a deslocar milhares de pessoas, mas essas pessoas não querem ser deslocadas. Essa é uma situação que você verá em todos os Estados Unidos, já que a construção de novas rodovias precisa ser equilibrada com a expansão urbana e o crescimento populacional. Esses texanos protestando não são os únicos que querem que os construtores de rodovias façam uma pausa. Em fevereiro de 2024, uma coalizão de quase 200 grupos estava pedindo que os Estados Unidos criassem uma moratória nacional sobre a expansão do sistema rodoviário existente. Esses grupos argumentam que as rodovias e os carros que as utilizam criam um pesadelo ambiental para o país. Os veículos americanos, juntos, geraram 370 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono, equivalente em 2022, e a adição de mais rodovias provavelmente só pioraria esse problema de emissões. Combine essas questões climáticas com o deslocamento que ocorre ao tentar construir rodovias em áreas urbanas densamente povoadas, e você tem uma receita para protestos que retardam a construção quase até parar. Tudo isso nos leva ao próximo motivo pelo qual novas rodovias não estão sendo construídas nos Estados Unidos. As necessidades de transporte coletivo do país estão mudando. A maioria dos eleitores americanos preferiria ver o dinheiro que poderia ser usado para construir novas rodovias sendo investido em mais opções de transporte público em suas cidades. 71% dos eleitores americanos acreditam que mais financiamento deveria ser destinado ao transporte público em detrimento de novas rodovias. No entanto, eles são obrigados a assistir ao investimento em rodovias superar o investimento em trens, ônibus e meios de transporte semelhantes em uma proporção de $4 para $1. Há certamente um retorno sobre o investimento que vem do gasto em transporte público. O transporte público oferece um retorno de 5 para 1 e também é melhor para o meio ambiente. Atualmente, ele evita a emissão de 37 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano nos Estados Unidos. Isso é cerca de 1/10 do que os veículos geram anualmente. Os ambientalmente conscientes apontam isso como motivo suficiente para gastar menos em rodovias. Outras mudanças no uso e na propriedade de veículos também podem tornar as rodovias cada vez mais obsoletas. As atitudes em relação aos veículos estão começando a mudar.
cerca de 20% dos americanos afirmam que estariam dispostos a abandonar completamente a propriedade de carros até 2030, com 18% dizendo que é muito provável que façam isso. O aumento de aplicativos de transporte, como o Uber, pode desempenhar um papel nisso, assim como o crescente apetite por transporte público mencionado anteriormente. Mesmo que a propriedade de carros por domicílio tenha aumentado entre 2015 e 2022, o número total de veículos nas estradas americanas diminuiu nas últimas 3 décadas. Os Estados Unidos tinham 136 milhões de veículos em 1995. Esse número atingiu o pico em 2001, com 138 milhões, antes de começar um declínio constante que nos trouxe a menos de 100 milhões em 2022. Esses números sugerem que os domicílios estão gradualmente se afastando de possuir mais de um carro. Menos carros significam menor demanda por novas rodovias. Então, onde isso deixa os Estados Unidos em relação às rodovias? Existem novos projetos em andamento, mas eles estão constantemente sendo atingidos por atrasos relacionados a custos e oposição do público em geral. A manutenção das rodovias existentes é uma prioridade maior do que a construção de novas. Além disso, há uma tendência clara de crescimento em direção ao transporte público e a menos carros nas estradas, o que torna ainda mais difícil justificar o custo de construir novas rodovias. O dinheiro arrecadado com impostos não é o problema. Em vez disso, há uma série de desafios que tornam a construção de novas rodovias uma tarefa que não vale o tempo ou o esforço necessários. Mas o que você acha? Os Estados Unidos deveriam construir mais rodovias? E se sim, por quê? Deixe o que você pensa nos comentários aqui embaixo. E como sempre, obrigado por assistir e se cuide por aí!